Alô, alô, o HG chegou com mais uma edição do Brasil Gente, a partir de agora na tela da Band, que a gente abra a semana com boas notícias, né? Mas não tem boas notícias não, viu? Já vamos começar daqui a pouco falando de um acidente com mortes, mais acidentes graves nas rodovias do estado. E atenção, no programa de hoje, é claro que a gente vai falar muito sobre as eleições. E aí, seu candidato brocou ou não brocou? Vai ter segundo turno em Minas Gerais, Romeu Zema do Partido Novo e Antônio Anastasia do PSDB. Eu vou brigar pelo governo, aliás, eu vou contar pro seu negócio, hein? Que foi aquilo dos votos do Zema, hein? Rapaz, mas que arrancada que deu na reta final, hein? Daqui a pouco vamos discutir muito sobre as eleições no estado de Minas Gerais. Santinho na rua, crimes eleitorais, daqui a pouco tudo aqui na tela da Band. E tem mais, nesta segunda-feira a gente tem promoção, né? Tem promoção. Daqui a pouco eu vou falar de denúncia também, como é que você faz para denunciar usando nosso Bandzap, mas eu quero chamar a sua atenção porque entramos na Semana das Crianças. Vamos presentear um telespectador por dia até sexta-feira com deliciosas trufas da Cacau Show. Olha aí, ó, semana passada inteira nós sorteamos as cestas da Cacau Show. Então essa semana, que é a Semana da Criança, mais cestas para você, para deixar a sua vida mais doce. E aí você, cada vez que você morde um chocolate, você fica mais tolerante, você passa a respeitar mais as pessoas, porque sua vida fica doce. Então vem com a gente que a gente vai sortear então uma cesta de chocolates Cacau Show para você. E para você participar, é muito fácil. Nós temos o nosso Bandzap que está aqui no canto alto da tela. Manda para mim o seu nome, dizendo também, ó, manda o seu nome e diga que quer ganhar a cesta. Além da cesta, além das trufas, eu tenho aqui R$60 em Divercards para você brincar no parque mais tradicional de Belo Horizonte, que é o Parque Guanabara, ok? E se você tem alguma denúncia, manda para cá, divida o seu problema com os demais. Vamos tentar resolver, te ajudar a resolver. 997-727663. Registre o problema. Falei que nem o Toninho Cereza agora, problema. Mesma coisa do Toninho Cereza que jogou no Galo. Eu falava Atlético, glorioso e problema. Então é o seguinte, manda pra cá, divida o seu problema com os demais e a gente pode te ajudar a resolver, ok? Mas vamos começar o programa com notícia triste. Triste, muito triste. Um grave acidente hoje pela manhã, próximo à cidade de Cambuquira, no sul de Minas. Mataram 7 pessoas. Ou matou, foi um acidente. A colisão matou 7 pessoas. Colisão entre 2 carros. BR-267. Deixa eu partir para a redação, chamar minha colega Luciana Viana, que aliás ontem também esteve trabalhando na cobertura das eleições. E que trabalho fantástico vocês fizeram, viu, Luciana? Parabéns a toda a equipe, parabéns à nossa produção aqui, o pessoal que trabalhou de plantão ontem, os nossos repórteres falando para o Brasil, né, contando tudo. E, aliás, Minas Gerais foi destaque, né? Foi destaque no noticiário político de ontem, com essa virada maluca do Zema e a expressiva votação aqui no estado. Então, parabéns a você também que esteve na cobertura e a toda a nossa equipe. Mas o papo daqui a pouco é a eleição, porque agora vamos falar de acidente grave, Lu. Eu já acordei hoje pela manhã e acompanhando você na Band News, dando as informações e realmente mais um acidente, muita gente morrendo e a estatística vai só aumentando a cada dia que passa, Luciana. Seja bem-vinda. Exatamente, Everton. Obrigada. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no Brasil, gente. Minas, claro, a gente queria começar de uma forma diferente, não é? Mas não tem jeito, Everton. Esse gravíssimo acidente tirou a vida de 7 pessoas. Foi na BR-267, em Cambuquira, lá no sul de Minas. 2 carros de passeio bateram de frente. Estamos aí acompanhando as imagens. A gente percebe que a pista está molhada, realmente chovia no momento do acidente. Esses carros têm placas de São Lourenço e também Andrelândia. No carro de São Lourenço, Everton, 3 adultos morreram entre 48 e 54 anos, 2 mulheres e um homem. Já no carro com placa de Andrelândia, 4 jovens, 4 homens entre 22 e 34 anos. Agora, a polícia investiga, né, a causa desse acidente. A gente observa também que tem ali uma leve curva, mas chovia bastante no momento desse acidente. A gente também observa, Everton, que a pista ali, ó, é proibida
proibida, não é? Para a passagem, temos ali as duas linhas contínuas. Portanto, 7 pessoas mortas nesse gravíssimo acidente. A gente aguarda a investigação, a apuração para saber o que causou, não é? Esse grave acidente lá no sul de Minas na manhã de hoje. Já passei nessa estrada aí, Luciana, e aí ainda com chuva, numa curva, não é? Mais uma vez, é o que eu sempre digo aqui, não dá para ficar especulando sobre o acidente. Se a polícia não deu mais informações, nós não vamos ficar aqui especulando, se dormir no volante, se foi fazer uma ultrapassagem proibida e tal. Mas com chuva tudo fica mais difícil, né? Tudo fica mais difícil, as estradas ficam mais perigosas. Esse trecho aí é um trecho perigoso, sim. Passei em dezembro do ano passado por essa estrada aí e pude constatar. E aí com chuva, de madrugada, a coisa fica ainda mais complicada. E aí mais uma tragédia nas rodovias mineiras. A gente trazendo aqui, a Luciana relatando para a gente aqui dentro do Brasil, gente, mais um acidente com muitas mortes aqui nas rodovias do estado. Luciana, daqui a pouco eu volto com você. Nós vamos falar mais sobre esse assunto aí. Eu quero voltar com você para a gente tratar sobre esse assunto. Muito obrigado. Já eu te chamo aí da redação, okay, Luciana, porque para falar mais sobre esse acidente, eu estou por telefone agora com o sargento Clécius Lázaro da Silva, que foi um dos primeiros a chegar ao local do acidente. Sargento, um abraço, muito obrigado por ter atendido a solicitação aqui do Brasil. Gente, eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse acidente. Qual era a situação quando vocês chegaram até o local? Um abraço, a corporação agradece pelo contato. Então, nós chegamos no local lá na BR-262, 267, aliás, KM-350. A situação era a seguinte: havia 7 vítimas. 4 vítimas fatais presas ferragens no veículo Palio e 2 vítimas presas no veículo ônibus, sendo que a condutora do veículo ônibus já se encontrava em óbito e a passageira do banco dianteiro ainda estava com vida. E um passageiro do banco traseiro desse mesmo veículo já havia sido socorrido pela equipe do SAMU. Sobre as urnas que precisaram ser trocadas, então, e sobre fake news. Rapidamente nós finalizamos o local e retirando essa vítima que ainda estava com vida, a passageira do banco dianteiro do ônibus, retiramos ela das ferragens e conduzimos para a viatura nossa de resgate, onde compareceu também a aeronave Arcanjo e a equipe médica. A vítima foi passada para os cuidados dessa equipe médica, tanto a que estava na viatura do SAMU, como a que estava na viatura do bombeiro. E após o serviço da perícia, nós utilizamos o aparelho desencarcerador para retirar as outras vítimas, infelizmente, que estavam em óbito e presas à ferragem. Sargento, quando a equipe de vocês se aproximou do local, chovia no momento do acidente, tinha neblina por ali? Pela experiência, sem querer especular sobre o acidente, mas pela experiência, pode ter sido uma ultrapassagem no local proibido, que a gente percebe que é uma curva no local, ou pode ter sido, de repente, uma cochilada no volante? Eu sei que é difícil falar, mas pela experiência, o que vocês constataram no momento, e também a questão do clima, chovia, tinha neblina no local? Então, era uma chuva bem fina, mas era uma chuva intensa, mas bem fina. Agora, quanto à questão dos veículos, aí eu não tenho essa informação. Eu tenho que aguardar aí o serviço da perícia técnica para dar esse laudo. As pessoas já estavam no local quando vocês chegaram? Outros motoristas tentaram prestar socorro antes da chegada da polícia? Quando nós chegamos no local, havia uma grande aglomeração de pessoas lá, né? E as pessoas, no intuito de querer ajudar, estavam tentando retirar as vítimas do veículo. Mas rapidamente nós finalizamos o local e tiramos a vítima da zona quente lá para a gente poder efetuar o serviço. De todas as vítimas, sargento, só uma ainda se encontrava com vida no momento? Não, no momento da chegada eram 2 vítimas com vida. Uma vítima que estava dentro da ambulância do SAMU e uma outra vítima, que era a passageira do veículo ônibus, que estava presa a ferragem no veículo, mas com ferimentos muito graves e já entrando em estado de choque. Essas vítimas foram atendidas pela equipe médica da aeronave Arcanjo, juntamente com o SAMU, mas devido à gravidade dos ferimentos, elas não sobreviveram. Por quanto tempo a estrada ficou bloqueada, sargento?
Olha, eu não tenho essa informação precisa, não. Mas eu creio que ela ficou interditada aí por volta de umas 2 horas, aproximadamente. Muito bem. Sargento Clécius, muito obrigado por ter atendido, do Corpo de Bombeiros, muito obrigado por ter atendido aqui a nossa equipe do Brasil Urgente. A gente semanalmente traz aqui na tela da Band acidentes graves com mortes. Nós temos a maior malha viária do país, mas também nenhuma rodovia como referência no nosso país. E aí, juntamente, vem a imprudência, vem a imperícia, e aí os acidentes realmente só aumentam a estatística. Muito obrigado, então, sargento. Muito obrigado. Dê um abraço em toda a corporação aí por nós. Tá, entregue. Abraço. Bom, a gente começa nessa edição de segunda-feira com essa péssima notícia, né? Mais uma tragédia nas rodovias mineiras. 2 carros envolvidos no acidente, 7 pessoas morreram nesse acidente próximo a Cambuquira, no sul de Minas. Lamentavelmente, lamentavelmente. Vamos seguindo aqui com o nosso Brasil, gente. São 4 horas e 10 minutos. 4h10. Minas Gerais escolheu os candidatos que vão disputar o governo do estado no segundo turno. Teve reviravolta e uma reviravolta impressionante. Romeu Zema, do Partido Novo, contrariou todas as pesquisas e terminou o domingo em primeiro nas urnas. Antônio Anastasia, do PSDB, que liderou todas as pesquisas, ficou no segundo lugar e segue na disputa. Luciana Viana acompanhou todos os detalhes e mostra pra gente agora na tela da Band. Atenção, veja. Com quase 43% dos votos, Romeu Zema, do Partido Novo, surpreendeu as pesquisas eleitorais e conquistou a preferência dos mineiros. Ele vai enfrentar no segundo turno o candidato Antônio Anastasia, que teve 29% dos votos. Na corrida ao Palácio da Liberdade, o ex-governador de Minas Gerais, Antônio Anastasia, do PSDB, e o atual governador, Fernando Pimentel, do PT, lideravam as pesquisas de intenção de voto. Mas numa arrancada histórica, na reta final, Romeu Zema é o candidato mais votado no estado, com mais de 4 milhões de votos. É a primeira vez que o empresário de 53 anos disputa um cargo político. O mineiro e o brasileiro estão cansados desses mesmos políticos, que toda eleição vem sempre com as mesmas promessas que nunca são cumpridas. Nós esperávamos um bom resultado. Mas eu te diria que fomos além do que esperávamos, o que mostra a insatisfação do mineiro. No comitê do PSDB, Anastasia não disfarçou a decepção e fez um breve pronunciamento. Nós nos preparamos para ter uma campanha de 2 turnos. E agora vamos apresentar de maneira muito clara, mais uma vez, as nossas propostas. E me parece que só com 2 candidatos e tendo mais debates, mais tempo de televisão, mais apresentações são todos os dias e mais inserções, nós vamos ter a oportunidade de comparar especialmente o perfil, a biografia de cada candidato. Fernando Pimentel, do PT, que tentava a reeleição, cancelou a coletiva que daria ao fim da apuração dos votos e, em nota, agradeceu cerca de 2 milhões de votos e afirmou que o resultado das urnas é soberano. Eu vejo ali, por último, o Antônio Anastasia e o Pimentel. O Pimentel saiu da disputa, o Anastasia permanece, mas acredito que os dois com a mesma sensação. Quer saber qual a sensação? F-U-D-E-U. Ferrou. Ferrou. Por que ferrou? Vocês não querem que eu chegue aqui e comece a botar aquele monte de gráfico aqui, ó, porque aqui 30... Não, vamos falar a linguagem pop, né? Os caras sabem que ferrou. Ferrou pro Pimentel, sem foro privilegiado. E o Anastasia, a batata dele tá assando, porque o Zema vem muito forte pro segundo turno. Daqui a pouco nós vamos bater um papo, falar mais sobre o assunto aqui com quem entende, né? Mas se você que está em casa disser para mim que não ficou surpreso com a votação expressiva do Zema, aí eu sou obrigado a trucar, ué. Porque todo mundo ficou. Quando abriu ali, eu estava assistindo televisão e tal, aí quando abriu assim, aí todos os âncoras de todos os canais, surpresa em relação às pesquisas, porque a pesquisa de boca de urna mostrou números bem diferentes da pesquisa, Então, não entendi nada, né? Mas a diferença foi brutal. Aqui em Minas, no Rio de Janeiro também, com o Witzel. Impressionante.
A votação dele lá também. Agora quer saber onde mais que eu fiquei surpreso? Primeiro que lá na minha cidade, Divinópolis elegeu um rapaz que era vereador, que é, né? Até tomar posse como deputado, que é o Cleitinho. Agora o Matheus vai assumir no lugar dele lá em Divinópolis. O Cleitinho, ele se popularizou com os vídeos, é um cara muito popular, ele faz ele faz e mostra como é que tem que fazer, ele vai para cima. Eu tenho muita confiança que esse menino vai se dar muito bem, embora seja de Divinópolis e eu também. Eu nunca tive a oportunidade de falar com ele, mas eu gostaria de trazê-lo aqui para bater um papo. Ele é meio porra louca. Ele teve uma reunião lá em Divinópolis, o pessoal da Copasa, ele chegou, pegou o microfone, e vocês são um bando de ladrões, vocês só vêm aqui para roubar, porque não é assim, e bababá. Tem gente que chama de populista, mas eu acho que Divinópolis nas mãos dele, como deputado, eu acho que pode ganhar muito mais do que nas mãos de outros que já passaram pela Assembleia e que não fizeram nada pela cidade. Nada pela cidade. Então, de Divinópolis, que eu posso confiar daqui para frente, é no Cleitinho, que foi eleito. Nunca conversei com ele. Sei que ele acho que tinha um grupinho de samba lá e tal, ele tocava um sambinha. O pai dele tem um hortifruti lá, acho que não tem uns mercadinhos lá. Aliás, tem uma informação que o pai dele deu uma vacilada, né? Ele foi lá e mutou até o pai dele também. Então é o seguinte, eu confio muito nele. Nós já tivemos uns 3 deputados lá, mas eu acho que agora com o Cleitinho a coisa vai. A coisa vai. Agora vem cá. São Paulo foi legal, hein? Tiririca, Alexandre Frota. Hein? Kim Kataguiri. Como é que chama o outro lá, Pedrão? Mamãe falei, Pedrão? Mamãe falei? Vocês estão de brincadeira comigo, hein? A turma, pô, não sei o quê, porque nós queremos algo diferente, mas bem diferente, né? O Tiririca não foi diferente, não, mas Alexandre Frota. Isso é uma coisa que todo mundo abusa, esse negócio de Florentino. Mamãe falei, Catiguiri. Vocês estão de brincadeira, vem cá. Vocês estão de brincadeira. Ai, papai. Eu não canto mais esse negócio de Eu Florentino. queria falar mais, mas eu não posso. Eu vou entusiasmando. Se o André tivesse aqui, já estava me xingando. Ainda bem que é o Igor, que é mais tranquilo. Deixa eu dar uma outra informação. Daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre a política. Eu quero bater um papo com a Luciana, pô. Quero bater um papo com a Luciana. Né? Quero ver o que a Luciana achou, eleição, esse negócio todo, tudo que aconteceu. 93 pessoas foram detidas em Minas Gerais por causa de crimes eleitorais. Tudo aconteceu ontem. Boca de urna, propaganda irregular. Dentre os conduzidos, 4 são menores. Eu recebo agora, aqui no Brasil Gente, Major da Polícia Militar, Flávio Santiago, que vai passar mais detalhes de como foi o domingo de votação aqui em Minas Gerais. Chega para cá, Major. Prazer recebê-lo aqui. Estava me devendo uma visita e agora vem cumprir a promessa. Agora, Major, ontem a gente assistiu muitos vídeos, né? Então, quer dizer, muita gente filmando de dentro das sessões, quando ia votar e tal. Mas a gente viu aí algumas coisas fora da legalidade. O que mais chamou a atenção da polícia ontem? Qual foi, dentre as pessoas apreendidas ou presas, qual foi o crime que chamou mais a atenção de vocês? Mais uma vez, boa tarde. Obrigado pela participação, Everton. Na verdade, a Polícia Militar compôs um gabinete institucional de segurança, TRE, as agências de segurança em nível federal, estadual, e acreditamos que esse processo e essa interação entre agências, atrelado aos 43 mil policiais, homens e mulheres da corporação, 27 mil diretamente, 43 direto ou indiretamente, mas 27 mil diretamente para a prevenção nas eleições. E tivemos em Minas Gerais, nos 853 municípios, uma eleição que nós consideramos com tranquilidade. Mais de 60 pessoas, entre 60 e 70 dessas que você muito bem colocou, foram presas por boca de urna. Inclusive algumas autoridades. Tivemos um prefeito, 2 vereadores e alguns candidatos também nessa toada. E a Isso polícia... no interior? No interior. Tivemos em Areado, tivemos um caso em Pompéu e tivemos um caso também em São Gotardo de autoridades políticos eleitos, não concorriam à eleição, mas fizeram a boca de urna. E também tivemos uma vasta quantidade de presos
por aquele famoso derrame de santinhos. Nós tínhamos prometido fazer isso e conseguimos pegar fora as imagens que estão sendo repassadas à Polícia Federal de outras pessoas que acreditam ainda estar no anonimato, mas porque sujaram a cidade, além de ser também considerado crime de boca de urna, vão ser responsabilizados aí pela investigação. Agora, a questão das dúvidas com respeito ao funcionamento das urnas eletrônicas. A gente viu ontem muita gente questionando e gravando os vídeos, uma confusão. Aqui em Belo Horizonte, a polícia teve que atender algum eleitor mais exaltado, dizendo que o problema é eu digitei, não apareceu, estão querendo derrubar meu candidato. Teve isso ontem também, Major? Tivemos registros, sim. É importante esclarecer para o cidadão. A Polícia Militar, a Força Pública Mineira, ela se colocou nos 853 municípios e toda a zona eleitoral nós tínhamos policiamento. Um trabalho hercúleo, mas importante para a manutenção da democracia. Mas o poder de polícia dentro da zona eleitoral cabe ao presidente, aos mesários, e a Polícia Militar garante esse poder de polícia. Isso que é importante. Tivemos algumas pessoas que procuraram a Polícia Militar e, independente de qualquer situação, nós registramos o fato sempre que procurados para que seja averiguado e encaminhamos à Polícia Investigatória e ao TRE para que essa situação fosse averiguada e elucidada. Não tivemos, por parte do TRE, retorno negativo em relação a essas demandas que foram levadas. Major, por que em relação a outros anos nós tivemos, em 2018, em relação a outras eleições, em 2018 nós tivemos um dia mais tranquilo? Foi por causa foi pelo fato de a polícia fazer um trabalho preventivo ou o senhor nota que ontem as pessoas estavam embora nesse clima de ódio, de intolerância, as pessoas estavam menos armadas ontem para votar? A polarização acontece, né, Everton? Eu lamento muito as trocas de farpas nas mídias sociais, as pessoas em ambientes até de familiares com mais efusividade. Lamentamos, temos que pregar a paz, a tolerância e o respeito à opinião alheia. Acredito que a presença policial, que é um dos fatores que dissuadem a violência, também foi preponderante. Além dessa interface que eu falei no Gabinete Institucional de Segurança, com a presença do TRE, doutor Andréia à frente, foi muito interessante, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, nós interagindo com todas as possibilidades, criando protocolos, fazendo com que o cidadão pudesse antecipar demandas, ser atendido, na questão da inteligência, mapear pontos que eram mais importantes de serem trabalhados na segurança. Acredito que isso contribuiu. É claro que o comportamento das pessoas favorece, sim, mas nós sabemos que nesse ambiente de polarização, a própria presença policial, ela se faz necessária e importante para a manutenção do sufrágio que aconteceu. Major, obrigado. Parabéns pelo trabalho e, naturalmente, que tenhamos no segundo turno, né, um dia tão tranquilo quanto tivemos ontem. Tomara que isso aconteça. Pelo menos são os meus votos aqui, os votos de todos aqui da TV Bandeirantes. Agradeço a participação e aproveito para falar com o seu telespectador, dizer o seguinte, para continuar esse clima de tolerância e se perceber algo diferente, ligar no 190, no 181, para que as polícias possam tomar partido e resolver o problema. Muito obrigado. Major Santiago, pode sair por ali. Obrigado, Major. Obrigado. Bom, a gente falando sobre as questões do domingo, né, de eleição aqui no país, em especial aqui em Belo Horizonte e também na região metropolitana. Vamos para um rápido intervalo, é lá e cá, rapidinho, não troque de canal, porque nós vamos falar sobre as eleições no estado de Minas. Vamos trazer aqui uma análise do cenário eleitoral em todo o estado. Dá só uma olhada, veja aí. O Zema vai ter o desafio de mostrar que ele é a novidade, é a renovação com uma competência administrativa. Porque do outro lado vai ter uma pessoa que tem uma boa experiência na administração e que vai trabalhar muito essa ideia de ser experiente. Muito bem, estamos de volta. É o Brasil Gente Minas no ar, segunda-feira, pós-eleição. Você tá sentindo um clima estranho? Hein? No trabalho, nas ruas, todo mundo olhando meio de lado, o rapaz que tá ao lado, hein? Todo mundo olhando meio de lado, assim, ai, você votou em quem? Hoje mais cedo eu fui na padaria ali, aí eu escutei o rapaz perguntando pro outro, bem baixinho na fila, assim, na hora de pagar o pão, assim, você votou em quem? Aí o que tava na frente, assim,
Não vou contar, não. Com medo de falar em quem votou. Que fazem. Ó, nós estamos brincando aqui, mas mataram lá na Bahia, viu? Mataram na Bahia lá. Olha aqui. Ô, para de gritar no meu ouvido aí. Meu ouvido é pinico, não. Aqui, deixa eu contar uma coisa pra você. Mas é mesmo. Vem cá, deixa eu falar nessa aqui. Pisquila, vem cá, Pisquila. Eu falei no início dessa edição sobre uma promoção que nós teríamos aqui hoje de uma cesta de trufas deliciosas da Cacau Show. Você com uma trufa dessa, com uma cesta dessa nas mãos no dia da eleição, você pode votar em quem você quiser que ninguém vai brigar com você. Então é o seguinte, além dessa trufa ou dessa cesta com 150 trufas do mais delicioso e cremoso chocolate Cacau Show, você vai levar R$60 também, mais R$60 em Divercards, para você andar naquela roda gigante lá que eu morro de medo lá no Guanabara. Eu fui uma vez lá com a minha filha, mas eu segurava e aquilo balançava e foi me dando um medo danado. Mas tem gente que não tem medo. Então concorra pelo WhatsApp 997727663. 997727663. No final desta edição, a gente conta aqui o nome do ganhador ou da ganhadora, ok? E dentro da sessão, vamos agora parar de falar de chocolate. Vamos falar agora de eleição, que não é tão gostoso quanto uma cesta de trufas, né? Mas vamos falar aqui, sessões eleitorais, algumas urnas eletrônicas apresentaram problemas, precisaram ser substituídas. Minas Gerais foi o estado que mais substituiu urnas. Deixa eu voltar a falar com a Luciana Viana lá na redação. Ô Lu, me conta aí, como é que foi esse número de substituição? Quantas foram substituídas? Quais os lugares? Precisou em algum lugar da votação com cédula? Me conta tudo, Lu. O Everton, o assunto não é chocolate, não tô aqui com água na boca, né, com as trufas Você da gosta Cacau de chocolate, Show. Lu? Nossa, chocolatra, adoro. Mesmo? Nossa, sexta-feira que você não veio, estava em São Paulo, eu quase que comi aquela cesta, mas não podia, para os nossos telespectadores. É que eu já te falei isso, você pode, porque você comeu uma cesta daquela, você vai continuar igual. Se eu comer, eu chego aqui amanhã, não caibo na tela. Exagerado. O Everton, o assunto não é chocolate, mas teve candidato aí, ó, muito candidato que deu um chocolate, né, em cima de outros candidatos. Mas enfim, o Everton, a gente lembra que Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país, né? São 15.700.000 eleitores aptos a votar. A gente fica atrás apenas de São Paulo. A gente correspondemos aqui a um pouco mais de 10% de todos os eleitores do país. Nós que, enfim, mineiros, né? Elegemos 2 senadores, 53 deputados federais e 77 deputados estaduais, né? Que ocupam ali as 77 vagas da Assembleia. Lá na Assembleia, inclusive, houve ali uma renovação de 40%, né, nas cadeiras. Mas, enfim, o assunto não é esse agora, deixa para os analistas políticos, a gente só chama a atenção que desses 15.700.000 eleitores, Everton, quase 20%, 3 milhões não votaram, tá? Se abstiveram ou votaram em branco, né? Então, a gente tem que chamar atenção para essa questão também, muitos eleitores descrentes aí com a política, com os políticos. Mas em relação às urnas eletrônicas, tivemos aqui no estado 48.166 urnas. Minas Gerais foi o estado que teve aí o maior número de urnas, enfim, com defeito, tiveram que ser trocados os equipamentos, mas isso correspondeu a menos de 1%, tá? Das urnas eletrônicas. E quem traz mais detalhes para a gente sobre esse assunto, já é o Rogério Medeiros, que é o vice-presidente do TRE, ele vai falar inclusive de fake news. O Everton, o que rolou de fake news, hein? No WhatsApp neste fim de semana, neste domingão, Luciana, por exemplo. Eu fiquei assustado. Já cantei a pedra aqui da próxima que vai sair aí. Um dos lados vai soltar que o ministro da Economia vai confiscar a poupança. Você vai ver só. Mas é impressionante. Hoje, inclusive, acompanhando uma entrevista no site do Estadão, o assunto é só esse, né? As pessoas divulgam e outras vão propagando. E a maioria acredita. A Lorena chegou aqui hoje contando uma que surgiu num grupo de WhatsApp que ela participa, mas umas coisas bizarras. Eu estava num grupo do condomínio onde eu moro. Ai, papai, não aguentei 20 minutos e saí. Não tem estômago, né? Mas o que mais me impressiona, Lu, é que as pessoas acreditam, né? Então, muita atenção em relação às urnas. E aí a questão da fake news, muita gente falando
absurdos, propagando mentiras e outras tantas acreditando, né, Luciana? Exatamente. Teve eleitor que disse que apertava o primeiro número ali para votar em presidente, aparecia o restante, outro dizendo que o rosto, enfim, do candidato não aparecia, mas o TSE teve que virar público e, enfim, explicar que tudo não passava de fake news, não é? Em relação às fake news, nós temos aí o Dr. Rogério Medeiros, ele que é vice-presidente do TRE aqui de Minas Gerais, ele tem mais informações sobre esse assunto para a gente. Nós estamos rebatendo isso imediatamente, inclusive através dos nossos sites oficiais, o TSE também em Brasília, os tribunais regionais eleitorais. Infelizmente, a facilidade com que se propagam essas fake news, ela só não é maior do que a facilidade que as pessoas estão tendo para acreditar nessas mentiras sem checar com as fontes oficiais, né? Ô, Luciana, a gente pode dizer que a preguiça, né, de apurar, de buscar a verdade, ela está presente, né? Porque as pessoas simplesmente abrem o grupo de WhatsApp, recebem a notícia, leem e dão aquilo como verdade e começam a propagar aquilo. A preguiça de apurar é muito grande. Exatamente. O Everton, então fica aí, não é? Esse alerta, desinformação, não, a gente não quer mais, não é, Everton? Isso dá um desgaste emocional, físico, econômico também, não é? Mexe ali com a credibilidade de uma eleição. Então tá aí o nosso alerta. Não podemos eleger memes, hein? Memes. Obrigado, Luciana. Daqui a pouco eu volto com você aí da redação. Passado esse primeiro turno, ficam algumas perguntas. Qual é o balanço eleitoral? Quais serão os desdobramentos até o segundo turno para governador? Já que houve uma grande reviravolta nas urnas, a gente vai saber mais na reportagem de Diogo Ramalho. Você acompanha as expectativas para a votação do próximo dia 28 de outubro. Veja. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, até às 10 horas da noite de domingo foram registradas 133 ocorrências. 91 pessoas foram conduzidas à delegacia e 4 menores apreendidos por crime eleitoral. Minas Gerais foi o estado onde mais urnas eletrônicas tiveram que ser trocadas por defeito. Em Belo Horizonte foram 33 urnas que foram substituídas por outras urnas. Em Minas Gerais, 489 urnas. É bom ressaltar que não tivemos nenhuma urna substituída por cédula. Já há várias eleições que Minas vota 100% com urna eletrônica. Durante todo o dia do pleito foram feitos boletins de ocorrência e vários vídeos circularam pela internet com eleitores reclamando que não conseguiram votar para presidente da República, porque as urnas estariam apresentando fraudes. A Justiça Eleitoral e o TRE esclareceram a situação e afirmaram que se trata de fake news. De acordo com o TRE, o que explica alguns equívocos que aconteceram durante a votação é que atualmente existem 2 modelos diferentes de urnas eletrônicas, um de 2008 e outro de 2015, como este aqui, que processa os votos com mais rapidez. Inclusive, você só vai ouvir aquele efeito sonoro ao final de todo o processo. A gente recomendou que as pessoas que tivessem realmente dúvidas abrissem um boletim de ocorrência para haver apuração posterior pelos órgãos competentes. Há uma semelhança muito grande entre os resultados da pesquisa de boca de urna com os resultados finais da eleição. Se para presidente os votos refletiram o esperado e indicado pelas pesquisas, o mesmo não se pode dizer para governador do estado. Quando o cenário imaginado por todos era de Antônio Anastasia, do PSDB, e Fernando Pimentel, do PT, no segundo turno, Romeu Zema, do Novo, surpreendeu com 42,73% dos votos, deixando Anastasia em segundo, com 29,6%. Outra derrota não apontada nas pesquisas foi a de Dilma Rousseff, do PT, para o Senado. Dilma deveria ter se lançado a deputada federal, achou que tinha condições de se eleger senadora, uma leitura enviesada da realidade. E o Pimentel, com todas as dificuldades do governo dele, inclusive na questão salarial, enfim, ele esperar ter chance de ir no segundo turno, o modo como foi feita a campanha, enfim, de novo, uma leitura equivocada, parece que estava numa bolha, a realidade do outro lado dessa bolha. O Zema vai ter o desafio de mostrar que ele é a novidade, é a renovação com uma competência administrativa, porque do outro lado vai ter uma pessoa que tem uma boa experiência na administração e que vai trabalhar muito essa ideia de ser experiente. Uma dificuldade adicional para o Anastasia, que é ter o segundo turno presidencial.
Ele vai ficar constrangido entre esses dois polos. E o Zema, nesse ponto, vai estar mais à vontade. Para a cadeira presidencial, a expectativa deste cientista político é de que dificilmente o cenário será diferente no segundo turno. Pelo histórico eleitoral brasileiro, sempre quem chegou em primeiro lugar, né, no primeiro turno ganhou. O Bolsonaro vai ter que errar muito e o Haddad vai ter que acertar muito para conseguir reverter essa diferença. Daqui a pouco o Orion Teixeira fala comigo na volta do intervalo sobre essas malucas eleições. Aliás, não desligue sua televisão, não mude de canal, porque se você mudar de canal, seu candidato perde no governo estadual e também para presidente. Então não muda não. Daqui a pouco o Orion bate um papo conosco. Até já. Nós estamos de volta com o Brasil Urgente nesta segunda-feira. Vem cá, vamos trabalhar. Eu quero trocar 70 vezes de câmera, porque agora nós vamos falar aqui com Orion Teixeira, que é o nosso comentarista político. Orion Teixeira vai falar sobre essas malucas eleições. São malucas mesmo. Ou você esperava os resultados que aconteceram? Porque eu não esperava. Eu acredito que você também não esperava. Então deixa eu chamar. Vem cá, Orion, que agora não vou mudar de câmera mais não. Vem cá. Fica do meu lado aqui, um prazer te receber. Posso ficar à sua esquerda ou à sua direita? Você pode ficar à minha direita. A sua câmera é a câmera da verdade, meu amor. Pode olhar para lá e responder. Mas agora eu quero te perguntar. Você acha que é exagero da minha parte, que eu estou dizendo aqui, que eu posso ter usado o termo de forma equivocada, mas é uma eleição estranha. É uma eleição diferente por vários aspectos. Quem tem menos ou teve menos tempo de televisão deu uma arrancada aqui no estado e conseguiu uma expressiva votação. Que loucura aconteceu, que coisa absurda aconteceu para ele chegar a essa votação expressiva, Orion? Eu discordo do seu maluco porque a eleição ela se faz nas urnas, a verdadeira pesquisa que traduz o sentimento do eleitorado. E a gente se confunde, as pesquisas nos apontam um caminho e servem de instrumento de orientação, não de definição. Eles estão vibrando lá em cima, dizendo que você me deu uma patada. Veja bem, vou repetir. Discordo de você apenas, democraticamente. Mas é porque lá em cima a turma é radical. Entendo. A gente compreende também democrata da nossa parte e a oposição tem em todo lugar. Exatamente. Então, veja bem, o que sucede é o seguinte, que todo mundo se orienta pelas pesquisas e acham que elas definem, antecipam o futuro. E não exatamente, as pesquisas estão errando e muito. Daqui a pouco a margem de erro vai ter que ser de 20 pontos percentuais para ter esse acerto. A verdade, as pesquisas apenas orientam para onde está caminhando, mas elas não conseguem detectar algumas mudanças como essa que aconteceu aqui. Mas foi muito grande. Uma mudança muito grande, porque a sucessão presidencial, Everton, não tinha tido influência na sucessão estadual até então. Porque os dois candidatos que polarizavam a disputa, o PSDB, obrigado por favor, o PSDB e o PT, que polarizavam a disputa, não tinham um reflexo nacional, porque o candidato do PSDB não empolgava do lado de lá. Em todo o país, não tinha como repercutir aqui para dentro. O candidato do PT, havia aquela dualidade, aquela confusão, seria o Lula, seria o Haddad, ao final foi Haddad, mas a situação do PT em Minas Gerais é de reprovação, como vimos aí no resultado do primeiro turno. Então, essa sucessão presidencial não influenciou em Minas. Quando um candidato, aqui é governador, fez um link com a sucessão presidencial, o Romeu Zema, ele se aliou, vinculou o seu nome ao candidato do partido dele, o Amoedo, e também a Bolsonaro, aí ele disparou nas pesquisas. Você acha que isso teve influência, então? Fortemente, porque os aliados de Bolsonaro não tinham aqui até então um candidato em Minas Gerais, mas se identificavam com Anastasia porque ele era um nome possível para derrotar o governo petista. Quando eles perceberam que o próprio Pimentel poderia ir para o segundo turno, já Anastasia garantido na segunda, na disputa final, perceberam que o Pimentel poderia ir para lá e talvez, quem sabe, uma mudança no rumo nacional poderia trazer uma reviravolta, eles descarregaram os votos dele em Romeu Zema, que já estava chegando perto, no terceiro lugar, quase se caracterizando como uma terceira via, chegando próximo a Pimentel, então eles descarregaram o voto e foi de tal força que passou Pimentel e passou também o próprio Anastasia. Agora, a pergunta que não quer calar. Para onde vai o voto de quem votou no Pimentel agora no segundo turno? Você imagina que vai para o Anastasia ou vai dividir também para o Zema, mesmo o Zema assumindo que vai apoiar o Bolsonaro? Você acha que todo mundo vai anular? Bolsonaro já está definido, o próprio Zema já se definiu. A Anastasia foi vacilante nesse ponto, porque o vice dele
apontou essa direção para Bolsonaro, mas Anastasia o repreendeu e manteve a aliança, a fidelidade a Alckmin. Dessa vez agora, a disputa vai ter que se dar aí nesse campo do Bolsonaro. Ambos os candidatos vão estar próximos a Bolsonaro. Não sei se Bolsonaro vai tomar uma posição de aderir e anunciar apoio aqui a Romeu Zema. Vai ser uma disputa muito difícil para que a Anastasia tentar atrair para si os votos dos indecisos. Você sabe que 42% do eleitorado de Minas Gerais não participou dessa eleição. Ele pode tentar convencer os indecisos, aqueles que se abstiver da eleição, o voto nulo branco, e também conquistar os votos petistas, tentando mostrar aí que seria um caminho menos traumático de mudanças em Minas Gerais. É que a briga ficou polarizada entre o Anastasia e o Pimentel no primeiro turno, né? E agora é difícil acreditar que o petista vai votar no Anastasia. Nós vimos que o Eduardo Suplicy perdeu em São Paulo, a Dilma perdeu aqui, que são políticos graúdos e já de longa data no PT. Por que você acha que aconteceu essa derrota da Dilma aqui no estado? Aqui fortemente prevaleceu um sentimento antipetista. Derrotou Pimentel no primeiro turno e a própria ex-presidente Dilma Rousseff aqui na disputa pelo Senado. Ela que manteve-se, de acordo com aquelas pesquisas que falamos há poucos, em primeiro lugar. Também em São Paulo, Suplicy. Mas é preciso registrar também, o PSDB é o maior derrotado em todo o país. Bolsonaro ocupou todo o espaço, o espaço que antes o PSDB ocupava até 2014. O PSDB saiu bem pequeno dessas eleições, né? Tanto o que você acha que aconteceu? O candidato presidencial aí, Geraldo Alckmin, teve menos de 5% de votos. Acho que é uma fadiga de material, um cansaço dessa polarização, tanto do PT como do PSDB, e também, naturalmente, o desgaste envolvendo o PSDB e as práticas políticas, a velha política, que nós estamos sempre falando aqui. A experiência do Zema para o estado de Minas, experiência como um empresário, pode ser importante na caminhada como governador ou uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra? É difícil ter alguma identidade, porque a gestão de uma empresa privada é totalmente diferente da gestão pública, que tem que ter uma preocupação com o social, com o interesse público. Não sei como que vai se desdobrar disso aí. É lógico que é uma experiência nova que pode ser que traga, que acrescente alguma coisa para a administração pública. Por outro lado, ele vai disputar com a Anastasia, que tem fortemente também uma experiência como gestor público, já confirmada em governos anteriores. Eu vou te fazer uma última pergunta. Já estão me xingando aqui, pedindo para acelerar, mas eu gosto de uma entrevista que ela precisa durar 20 minutos. Nós estamos longe dos 20 ainda. Até porque tudo pode mudar depois. É verdade. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte. Bolsonaro também com uma expressiva votação. O Haddad vai tentar agora os votos dos que... Aí vai de Boulos, vai tentar os votos que foram para a Marina, os votos que foram para o Ciro. Isso é suficiente? E você acha que pode acontecer alguma surpresa na eleição presidencial? E outra, você teme, já que tanta gente diz sobre, o que o Bolsonaro prega é contra a democracia. Você teme que a democracia que está instalada no país já há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos. Você acha que ela pode sofrer algum abalo? A respeito da primeira questão, tudo é possível, pode acontecer num segundo turno. Vamos ter agora 2 candidatos, depois de ter um exército de candidatos disputando a eleição, mais de 20 mil candidatos disputando um cargozinho público. Dessa vez teremos 2 apenas, teremos Bolsonaro de um lado e Fernando Haddad. A comparação, as qualidades, os defeitos ficarão mais expostas. No momento do debate, Bolsonaro não fez nenhuma proposta de governo e agora é a hora de discutir também as propostas. A respeito do que representa Bolsonaro, ele tem uma opção de que é contra tudo que está aí. Nem tudo que está aqui é ruim. Nós temos 30 anos de democracia, como você falou, dos quais a principal obra democrática é a Constituição, ela precisa ser preservada, assim como as urnas eletrônicas, que são altamente confiáveis e modelo para o mundo todo. Então não se pode duvidar da democracia, da Constituição, que são conquistas do povo brasileiro de 30 anos. É importante preservar algumas conquistas, os avanços sociais também. Então, Bolsonaro é um desconhecido, né? Não sabemos até onde que ele vai levar a sério as suas propostas de mudança, de fazer, refazer a Constituição, por exemplo. Do outro lado, Haddad representa um modelo conhecido, mas também que está desgastado perante a opinião pública. Ô Igor, rapidinho, a última, te prometo, não briga comigo. Fala-se de uma onda de antipetismo, mas por que aqui em Minas a Assembleia tem a maior bancada do PT e lá também na Câmara dos Deputados em Brasília, a maior bancada é também a do PT, se existe a onda antipetismo? Existe uma onda de um desgaste de quem estava no poder nos últimos 12, 14 anos. Agora, veja bem, em Minas Gerais a situação vai ser muito peculiar. Aqui,
Fernando Haddad não terá um representante do PT para defender sua candidatura, para fazer o seu palanque. Isso vai trazer um desgaste muito grande, uma dificuldade, porque aqui é o segundo colégio eleitoral do país. Se ele não conseguir dialogar com os mineiros, ele vai perder esse conjunto de votos que não ajudará, com certeza, na disputa final. Estou com você, com quem você me indicar. Grande Orion Teixeira, nosso comentarista político. Pode sair por ali, Orion. Muito obrigado. Orion volta ao longo da programação, né, para falar mais sobre política. Também você ouve na Band News FM, né, os comentários e as participações do grande Orion Teixeira. Quando a eleição passa, infelizmente, a tradição, a cidade amanhecer completamente suja, com santinhos espalhados para todos os lados. Um absurdo, uma ignorância que não muda, né? Deixa eu chamar o Diogo Ramalho para mostrar isso aí, porque eu não voto em quem suja a cidade. Veja aí. As ruas do bairro Serra, na região centro-sul da cidade, são só um exemplo de como a capital amanheceu após o primeiro turno das eleições. Segundo o gerente regional de limpeza urbana, até o meio da manhã já eram 4 toneladas e 300 quilos de santinhos recolhidos. Ontem a gente teve um plantão de 7 até 22 horas. Foi onde a gente retirou em torno de 4 toneladas só de papel. Neste ano, com pouco recurso, muitos candidatos fizeram boa parte da campanha pela internet. Sem contar que muito material, como cavaletes, já são proibidos pela legislação. Mesmo assim, as ruas ficaram cheias de santinhos. Uma falta de educação da população, né? Do ser humano. Fica difícil, né? Porque eu também trabalho na coleta de lixo aí também. É complicado pra gente aí, porque o problema é quando chove, né? É horrível. Acho que o candidato, se ele tivesse consciência, ele não aceitaria fazer uma coisa dessa, não. De acordo com a SLU, Superintendência de Limpeza Urbana da capital, houve um acréscimo de 20% no derrame de santinhos de sábado para domingo. E o centro da cidade é o local que mais sofreu. A gente tem uma varrição lá em torno de 4 vezes ao dia, a gente tinha dobrado para 8, para 10 e a gente via muito papel no chão. Segundo o TRE, durante o pleito deste domingo foram registradas 133 ocorrências por crimes como boca de urna e propaganda irregular no estado, o que muitas vezes está diretamente ligado ao ato de espalhar este tipo de material por aí. Nós tivemos um destaque para um determinado candidato na cidade de Governador Valadares, que foi flagrado por câmeras fazendo o derramamento de santinho. Aqui em Belo Horizonte, todos que foram flagrados nessa situação foram conduzidos até a sede da Superintendência da Polícia Federal. As audiências realizar-se-ão nos dias 15, 16 e 17 agora de outubro. A expectativa da SLU é de que até o final dos trabalhos, de 8 a 10 toneladas de santinhos sejam retiradas das ruas de BH. É importante frisar também que esse material a gente está destinando para nossas cooperativas conveniadas com a prefeitura. Então esse material vai ser 100% reciclado. A única vantagem é isso aí, reciclar e dar dinheiro para quem precisa. Não vote em candidato que suja a cidade. A ganhadora da cesta de trufas é exatamente a Cristiane Martins dos Santos Silva, final de telefone 4303. Parabéns, nossa equipe foi entrar em contato. E vem aí o melhor do Brasil, José Luiz da Atena. Amanhã a gente volta às 4 da tarde com mais uma edição do Brasil, Gente Minas. Boa semana, tchau!